Administre suas emoções, Joyce Meyer, capítulo 7. Ele refrigera a minha alma. Refrigerando e restaurando a alma. Salmos 23, João 3 fala: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É com a nossa alma que o nosso corpo entra em contato com o mundo, e é com o nosso espírito que entramos em contato com Deus. As palavras da versão King James no versículo 3 são: Ele restaura minha alma. A Bíblia Amplificada traduz esse versículo dizendo: Ele refrigera e restaura a minha vida, o meu ser. A palavra restaurar significa trazer de volta à existência ou ao uso, trazer de volta ao estado original, colocar alguém de volta em uma posição anterior. Restaurar o monarca ao trono, fazer restituição de devolver, restituir, fazer restituir, restaurar a uma condição anterior, refrigerar. O plano predestinado por Deus. Efésios 2:10 fala: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Desde antes de nascermos, Deus tinha um plano exclusivo para cada um de nós. O plano de Deus é um plano. O plano de Deus é um bom plano, um plano de vida e saúde, felicidade e realização, porque Ele é bom. Em Jeremias 29:11 lemos: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é um dos meus textos. Com certeza, esse é o meu texto favorito da Bíblia. Eu lembro que teve uma situação, para disso aqui. Eu tava junto com alguns amigos, né? E os meus amigos bem-sucedidos, e eu tava ali. Todos nós estávamos na faculdade na época. Todos estavam na faculdade, só que a minha faculdade era a faculdade de ser professor, né? Professor de inglês, eu sou teacher. E um era engenheiro, o outro era médico. E enquanto eu saí com eles pela manhã, para nós irmos à feira. Eles moravam num apartamento, né, perto da faculdade, e nós saímos no sábado de manhã para irmos à feira. Enquanto nós estávamos chegando à feira, quando nós atravessávamos a rua, veio na minha mente, Satanás purinho na minha cabeça: Tá vendo? Tu não vai ser professor, tu não vai dar em nada. Olha os seus amigos aí, um é médico, o outro é engenheiro, e tu professor de inglês, tu não precisa nem fazer faculdade para falar inglês. Oxe, tu tá se passando aí. Na hora me deu um medo, assim, de mim, com aquele pensamento: poxa, eu não vou dar em nada na vida. E isso vai fazer acho que uns 10 anos. Aí não vai dar em nada, poxa. Aí gelei. Na mesma hora, imediatamente, o Espírito Santo ele sussurrou na minha cabeça esse versículo: Eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar esperança para você em um futuro. Tem outra versão que diz: para dar o fim que você deseja. Irmão, falei na hora, o bicho sumiu. Foi maravilhosa essa experiência. Vamos lá. Deveria ser um grande consolo para nós sabermos que o que não podemos fazer por nós mesmos, o Senhor fará por nós, se confiarmos nossas vidas a Ele. Só Ele tem o poder de restaurar o que foi perdido para nós, quer essa perda tenha sido por culpa nossa ou por culpa do nosso inimigo. Volte ao ponto de partida. Se existe alguma coisa em nosso passado que precisamos encarar e resolver, precisamos confiar em Deus para trazer isso à nossa atenção, para que não tenhamos de sair escavando por aí à procura dela. Deus quer nos levar de volta ao ponto de partida, ao lugar onde nos desviamos do seu plano para nós, e depois nos levar adiante daquele ponto, para fazer as coisas cooperarem da maneira que Ele pretendia desde o início. Ele necessariamente não nos levará de volta ao lugar físico, e isso em geral não acontece. Não creio que Ele sequer queira que tentemos ir para lá nas nossas lembranças e revivamos aquelas experiências, embora talvez algumas pessoas precisem fazer isso. Porque Deus ele não tem plano B. Deus tem sempre o plano original dele, o plano original sempre funciona. E por mais que tenhamos saído do caminho, né, o Senhor recalcula a rota para a gente. Né? Eita, pronto, tu errou do caminho, deixa eu fazer outro plano para você aqui. Não, ele recalcula a gente para o caminho original. Senão, se o Senhor fosse criar um plano toda vez que a gente saísse da rota, meu filho,
a gente não tem nem propósito de vida mais, porque é cada cagada que a gente faz quando a gente não é guiado pelo Espírito Santo. Vamos lá. O bem resultante do mal. Gênesis 50:20 fala: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José passou por aquela situação de ser vendido pelos irmãos. E a Bíblia fala que aquilo que o inimigo intentou para nosso mal, o Senhor converte em bênção. Por isso que nós precisamos confiar o nosso caminho ao Senhor. Confiar o nosso caminho ao Senhor e, como diz a palavra, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Contribui para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que andam segundo o seu propósito. Abrindo as cinzas. Na passagem de Isaías 61:3, somos ensinados que, como parte do seu processo de restauração, o Senhor nos dá uma coroa em vez de cinzas. Mas para que isso aconteça conosco, precisamos estar dispostos a entregar a Ele as cinzas. Tem um livro da Joyce Meyer, que é Beleza ao invés de cinzas. Muito bom. Na verdade, ela não tem um livro ruim não, viu? Todos são ótimos. Talvez você tenha sido magoado no passado e tenha guardado as cinzas daquela dor em algum lugar. De vez em quando, talvez você as tire para fora para chorar outra vez sobre elas. Se esse for o caso, compreendo você, porque eu costumava fazer o mesmo. Mas você precisa fazer o que eu fiz e abrir mão dessas cinzas, permitindo que o vento do Espírito Santo as sopre para longe, para um lugar onde elas não possam mais ser achadas. Este é um novo dia. Não há mais tempo para lamentar sobre as cinzas do passado. Não há futuro no passado. Então, se a gente agachou nosso passado, trocando os pés pelas mãos. Estamos aqui no presente, no dia de hoje, pensando no que fizemos no passado. Logo não tem futuro, porque na verdade, na realidade, não existe futuro. No sentido de, não existe, entendam, não existe um local no espaço que tenha escrito futuro, porque a vida acontece no presente. Hoje é o futuro, é o meu futuro de quando eu estava lá de 10 anos atrás. Hoje é o meu futuro, né, de ontem. Então a vida vai acontecendo no presente, por isso que é importante nós termos decisões sábias, para que a gente possa olhar para trás e se animar, se orgulhar. Mas se a gente tiver um passado todo cagado para trás, o Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, e restaurar toda a nossa sorte. Como o Senhor Jesus falou, né? Como Isaías falou, e Jesus também repetiu essa passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar boas notícias aos pobres, para cuidar dos que estão de coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de prantos, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Vamos lá. Mas a gente precisa entregar ao Senhor essas cinzas. A gente precisa parar de se lamentar pela mesma história do que fizeram com a gente, como foi mal, como a gente sofreu. Não vai mudar nada. Já lamentou o suficiente? Já passou? Pronto, se levanta e segue. O meu cálice transborda. Ele quer que o nosso cálice de bênçãos transborde continuamente de ações de graças e louvor. E Ele, pela sua bondade, misericórdia e amor... Ele quer que o nosso cálice de bênçãos transborde continuamente de ações de graças e louvor a Ele, pela sua bondade, misericórdia e amor infalível para conosco. Bom, porque está escrito lá, né, no Salmos 23. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mais notícias, porque Tu estás comigo. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Ferindo a cabeça e o pé. Gênesis 3, 13 e 15. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Você quer ferir a cabeça de Satanás continuamente? Comece a ser uma bênção para os outros, e você começará a ferir a cabeça de Satanás. Não saia se arrastando para algum lugar para cuidar das suas feridas. Não fique sentado,
arrancando as suas cascas e sangrando a vida inteira. Ocupe-se ferindo a cabeça daquele que feriu o seu calcanhar, sendo uma bênção para outra pessoa. Uma das coisas que a gente pode fazer quando estivermos para baixo, em depressão, atolado, é procurar alguém que a gente possa ajudar. Na menor coisa que seja. Porque a depressão, a angústia, a decepção faz com que fiquemos hiperfocados em nós mesmos. E naquele momento de depressão, a gente só enxerga o problema. Então, se levanta, vai ajudar outra pessoa, faz uma caridade, vai lavar um prato de uma amiga, vai fazer alguma coisa para alguém, por menor que seja. E você começa, poxa, e você vai sentir a dopamina, a serotonina, você vai sentir aí aquela alegria de você estar servindo outra pessoa. E a nossa vida, se a gente vive apenas para nós mesmos, não faz sentido, não tem lógica alguma. Durante anos, eu fiz exatamente o que eu estou incentivando você a fazer. Durante anos, eu fiz exatamente o que eu estou incentivando você a não fazer. Eu me revolvia nas cinzas do passado. Quando eu finalmente entreguei as cinzas ao Senhor, confessando a Ele que a minha vida era um caos e pedindo a Ele para consertá-la, Ele me chamou para trabalhar no seu reino. Tipos de abuso. Cometer abuso contra alguma coisa é usá-la mal ou usá-la de forma errada ou imprópria. Em outras palavras, usá-las para um propósito diferente daquele para o qual foi destinada. Existem vários tipos de abuso: emocional, verbal, físico e sexual. Veremos cada um deles separadamente, embora eles muitas vezes possam ocorrer em conjunto. Vamos lá. O abuso emocional. O abuso emocional pode ocorrer quando a pessoa que é criada por Deus para receber amor e aceitação é rejeitada e levada a sentir que não é amada, apreciada ou que não tem valor. Esse tipo de tratamento em geral terá um efeito na autoimagem e na autoestima do indivíduo. As pessoas que são constantemente submetidas ao abuso emocional rapidamente alteram a opinião que têm de si mesmas e perspectiva dos outros. Em geral, sua capacidade de se desenvolverem e de manterem relacionamentos duradouros e saudáveis com as outras pessoas é afetada. Elas costumam começar a alterar seu comportamento porque não querem correr o risco de sofrer mais dor e sofrimento emocional. O abuso verbal. Nosso Pai Celestial nunca pretendeu que fôssemos criados por pessoas que nos dissessem: você nunca vai ser ninguém na vida, ou por que você não pode ser como seu irmão, ou por que você não tira boas notas como sua irmã, ou afinal, o que há de errado com você, cara? Esse tipo de fala é prejudicial à alma das pessoas, porque altera a maneira como elas pensam acerca de si mesmas e dos outros. Se seus pais, ou professores, ou outras figuras de autoridade em sua vida estavam constantemente lhe dizendo que esse tipo de coisa negativa durante anos da sua formação, você provavelmente cresceu perguntando a si mesmo: o que há de errado comigo? Por que não consigo ser como meu irmão? Por que não tiro boas notas como minha irmã? Qual é o meu problema? Aprendi que sou aceitável a Deus, não porque sou muito boa, mas porque Ele é muito bom. Eu estou em uma posição reta com Ele, porque Ele escolheu me colocar nessa posição. Esqueci o livro agora. Tem um livro aqui no canal, eu esqueci o nome do autor, mas Realidades da Nova Criação. E fala que nós somos em Cristo. E é importante nós sabermos, nós temos o entendimento que não há nada que possamos fazer que fará com que nós sejamos mais aceitáveis a Deus, que Deus vai nos amar mais. E Satanás, muitas vezes, ele sabe que nós queremos obedecer a Deus, amá-lo, honrá-lo, e ele tenta fazer com que nós sejamos aceitáveis para Deus, com que Deus nos aceite. Só que nós já somos aceitos. Tem aquela música, né, da Lívia Soares, I'm already loved, I'm already chosen. Tipo, eu já sou escolhido, eu já sou amado, eu já sou mais amado do que eu poderia imaginar, e isso é suficiente. Jeová Jireh, Jireh é uma música, é tudo para mim. A partir do momento em que nossa mente é renovada pela palavra de Deus, nossa vontade começa a voltar a ficar alinhada com sua vontade e propósito para nós. Quando isso acontece, as nossas emoções começam a ficar sob controle. Nossas almas são curadas a fim de que possamos desfrutar a justiça, a paz e a alegria que são nossos por direito no Espírito Santo, como está lá escrito em Romanos 14, 17. O abuso físico. O abuso físico inclui não apenas ser espancado e maltratado,
mas também envolve experiências traumáticas, como ser deixado sozinho ou trancado em um armário, ou até ser privado de demonstrações externas de amor e aceitação. Foi provado que os bebês recém-nascidos que nunca são tocados ou segurados se tornam fracos, anêmicos e até fisicamente doentes. Se eles forem privados por muito tempo de cuidado e atenção amorosos, podem até mesmo morrer. O abuso sexual. Finalmente, existe o abuso sexual, que dizem ser o pior, o mais ofensivo e o mais nocivo de todos. Como foi projetado e instituído por Deus, o sexo deveria ser a mais elevada expressão de um casal, entregando-se um ao outro em amor dentro dos laços sagrados do matrimônio. Quando a pessoa é obrigada a fazer sexo contra a sua vontade, alguma coisa que ela não quer compartilhar é tirada. Se essa pessoa sofrer abuso de uma maneira pervertida, ela pode sofrer danos duradouros em sua alma, assim como em seu corpo. Quando as pessoas, principalmente as crianças, sofrem abuso sexual, a mente, a vontade e as emoções delas podem ser tremendamente afetadas. Elas podem se tornar negativas, desconfiadas, críticas, julgadoras, preocupadas, inquietas. Elas também podem se tornar o que eu chamaria de mentalmente profundas. Sempre raciocinando, sempre tentando entender tudo, sempre perguntando como posso cuidar de mim mesma, como posso manter a vida sob controle para não ser mais machucada. Pensadoras. Eu fui uma pensadora. O problema com isso é que essas pessoas nunca desfrutam a vida. Nunca desfrutam a vida. Existem muitas coisas nesta vida que você e eu nunca vamos entender, por mais que tentemos. Precisamos parar de cuidar de nós mesmos e aprender a deixar que Deus aprender a deixar Deus fazer o que Ele quer fazer por nós e conosco na vida que nos deu. Aqueles que são como eu, que sofreram abuso de uma forma ou outra, passam tanto do seu tempo tentando evitar ser feridos outra vez, que negligenciam outras coisas como construir relacionamentos fortes e saudáveis. O fato é que nenhum de nós jamais terá um bom relacionamento com alguém sem correr o risco de me machucar. Amo meu marido no que me diz respeito. Amo meu marido. No que me diz respeito, ele é o melhor marido do mundo. Mas ele ainda fere os meus sentimentos de vez em quando, assim como eu firo os dele. Às vezes ele não é tão sensível quanto eu gostaria que fosse, mas eu também não sou tão paciente e compreensiva quanto gostaria de ser. Você e eu não podemos passar pela vida construindo muralhas para nos proteger, para não sermos feridos pelos outros. Quando fazemos isso, o que estamos dizendo é: não vou deixar você ter acesso à minha vida novamente. Vou simplesmente manter você do lado de fora do mundo. Mas precisamos lembrar que quando isolamos as pessoas do lado de fora, nós também nos isolamos do lado de dentro. Acabamos vivendo em uma prisão que nós mesmos construímos. Pode ser que isso impeça, assim pensamos, que sejamos feridos, mas também impede que desfrutemos a vida e o amor como deveríamos. Se nos isolarmos contra o resto do mundo para nos protegermos e não nos ferirmos, sofreremos também com a dor da solidão e do isolamento, assim como a dor do medo. Tem o livro da Joyce Meyer, que é A Raiz da Rejeição. E nesse livro ela vai falando também sobre o abuso sexual e também fala sobre outras feridas que nós sofremos ainda na infância, que a gente inconscientemente começa a levantar muros para que ninguém entre na nossa vida. Só que também não entra amor, não entra companheirismo, não entra nada. E quando fomos feridos, preferimos não ter acesso ao amor do que ter a possibilidade de sermos machucados outra vez. Parte dessa destruição das muralhas é abrir mão da busca interminável pela perfeição em nós e nos outros. Precisamos parar de tentar transferir para nós mesmos e para os outros a nossa percepção do que é perfeição. As pessoas que foram feridas estão sempre procurando o parceiro perfeito, os filhos perfeitos, a casa perfeita, o bairro perfeito, a igreja perfeita, o pastor perfeito e daí por diante. Enquanto estivermos nestes corpos carnais, não encontraremos a perfeição que estamos buscando. Tudo isso é parte das ciências emocionais às quais estamos nos agarrando e que precisamos deixar para vivermos na plenitude, na abundância e na liberdade que Deus preparou para nós desde o princípio. Rebeldia. Acredito que grande parte da rebeldia é fruto do abuso. Quando a pessoa foi ferida por vezes seguidas, em geral chega um tempo que ela decide: ninguém nunca mais vai me molestar de novo.
Enquanto eu viver, ninguém vai me dizer o que fazer. Por que eu devo me submeter a alguém que não posso confiar para fazer o melhor para mim? De agora em diante, vou cuidar de mim mesmo e olhar e tomar as minhas próprias decisões. Então, o resultado final do abuso muitas vezes é a teimosia, a obstinação e a rebeldia. Muitas vezes, pessoas que estão sofrendo e e feridas sentem-se atraídas por outras pessoas. Muitas vezes pessoas que estão sofrendo, que estão feridas, é isso que eu quis dizer, sentem-se atraídas por outras pessoas que estão sofrendo e também têm feridas, ou seja, dor doentes emocionais. As vítimas de abuso por longo prazo costumam se casar com outras vítimas como elas, ou com um abusador. Que aí, se você é aquele que sempre é coitadinho, um sofredor, você já sofreu por abuso, então eu vou falar aqui de um jeito, só para vocês entenderem, né? Então um cachorro, né, que solta um cheiro, pronto. Você também emana um cheiro, que atrai aquele tipo de jeito, o abusador, o narcisista, o opressor, a pessoa que vai te manipular, porque você já tem aquela fragilidade de coitadinho, então das duas uma, ou você encontra outra pessoa ferida para se relacionar e os dois se tornam sanguessuga, vão tentando suprir a carência do outro e se afogando em vocês dois mesmos, ou você encontra uma pessoa que vai montar em cima de você. O resultado é que essas pessoas terminam ferindo e machucando umas às outras. Seus filhos recebem essa tendência do abuso e a passam de geração em geração. A tendência para o abuso seguirá em frente até que alguém receba a linhagem sanguínea de Jesus e declare com ousadia: chega! Esta maldição do abuso não vai mais continuar. Isto vai parar agora mesmo. Quando uma decisão como essa é tomada, a vontade está sendo usada da maneira que Deus planejou, para escolher segui-lo e seguir o seu caminho, em vez de seguir descuidadamente os sentimentos e as emoções. A boca como a expressão da alma. Tiago 1,26 fala: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engane-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. Até que a boca seja colocada sob o controle e submetida ao Senhor, não se pode dizer que a alma, a mente, vontade e as emoções esteja plenamente redimida e restaurada. Certa manhã, quando eu estava sentada de pijama, orando para que meu ministério crescesse, o Senhor falou comigo e disse: Joyce, eu realmente não posso fazer mais nada no seu ministério, até que você faça o que eu lhe disse para fazer com relação ao seu marido. Você não está demonstrando a ele o respeito adequado. Você discute com ele por detalhes sem importância, por coisas que deveriam simplesmente deixar de lado e esquecer. Você tem uma atitude voluntariosa, obstinada e rebelde. Tratei com você sobre isso muitas vezes, mas você simplesmente se recusa a ouvir. E muitas vezes a gente acha porque aquela área da nossa vida porque não está fluindo, que está estancada. E às vezes são comandos que Deus nos deu em outras áreas da vida que nós não estamos seguindo. Não basta apenas ler a palavra de Deus, é até mesmo aprendê-la e confessá-la. Temos de ser praticantes da palavra. É praticando que as bênçãos são liberadas. Vamos lá. Ok. Equilíbrio e estabilidade emocional. O desenvolvimento do equilíbrio e da estabilidade é parte da restauração das emoções. Quando a pessoa sofre abuso ou tem sentimentos de perda, inadequação, culpa ou fracasso, não apenas sua mente e vontade estão afetadas, mas também suas emoções. Mas graças a Deus, porque Jesus veio para curar as nossas emoções. Se nós andarmos no caminho dele, fizermos o que ele nos pede para fazer, seguirmos as orientações que ele fala, que são orientações simples, mas não fáceis. São desafiadoras, mas se nós a fizermos, a gente vai romper na vida. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu.